Bem, quanto à pergunta sobre dente de lobo. Então, assim, a pergunta é, na ausência de um profissional que possa fazer a extração desse dente de lobo, qual a embocadura melhor a ser colocada? Bem, é, eu falo isso já há muitos anos, falo isso em todos os meus cursos, que a primeira embocadura que eu coloco, na verdade não é uma embocadura, é uma ferramenta, né? É o side pull. Por que o side pull? Ele é uma ferramenta que vai em cima do focinho do cavalo, né? Não vai nada na boca, e aí a gente controla o focinho do animal. Então, sempre falo nos cursos, a gente consegue controlar o focinho do cavalo, a gente tem as coisas muito mais fáceis. Então, só voltando a falar aquilo, né? Quando a gente consegue ganhar a cabeça do cavalo, né? Porque assim, a gente quer ganhar o cavalo no primeiro dia do pescoço para frente, né? Ou seja, a cabeça do cavalo, não o corpo. Né? Então, muita gente usa ferramentas de tudo quanto é tipo, mas se você não ganhar a cabeça do cavalo, não adianta você colocar qualquer ferramenta que você não vai ter um resultado legal. Mas a primeira, por que eu uso o side pull? Porque a gente sabe que o cavalo, alguns cavalos, não são todos, mas muitos cavalos têm dente de lobo. E esse dente de lobo, quando você coloca um bridão, que normalmente é o que se coloca de embocadura, né, no primeiro momento, as pessoas colocam, não eu, né, que quando você puxa essa embocadura, você puxa esse bridão encosta a comissura labial no dente de lobo. Isso causa uma reação dolorosa, né? Então, esse cavalo, muitas das vezes, pode ter uma reação de balançar a cabeça, de erguer a cabeça ou de não aceitar, né, o comando. E, às vezes, a gente pode confundir isso com assim, que ele não quis fazer. Não é que ele não quis, ele naquele momento teve dor. Tá? Então, não interessa que ferramenta você queira colocar. O importante é que sempre se chame um veterinário, né, e que visualize se esse cavalo já tem o dente de lobo ou se alguns podem não ter exposto, mas o veterinário consegue sentir e extrair esse dente. Para quê? Para que você, ao colocar a embocadura, né, não volto a falar que ele não bate, não causa essa dor. Outra coisa importante é ver se esse cavalo não tem capa de dente do primeiro premolar, né? E aí esse veterinário vai fazer extração dessas capas e quando essa capa já caiu, é importante que se faça o encaixe de embocadura, que é exatamente para essa embocadura encostar nesse primeiro premolar, já não vai haver o dente de lobo, então ele vai encostar nesse premolar e ele vai fazer um rampado nesse dente. E esse rampado faz com que essa embocadura fique somente na comissura labial. Então, o que é importante, independente do que você use, é que você extraia. Depois que você extraiu, depois você tirou a capa, se houver, depois você faça o encaixe de embocadura, você pode colocar um bridão, né? Um bridão liso, um bridão D, um bridão em O, um bridão agulha, tá? Mas o que é importante que você entenda? Que esse bridão não vai fazer milagre, tá? O importante é que você realmente tenha certeza que não vai existir dor nessa relação. E toda vez que existir dor, ele vai ligar o instinto de preservação, ele vai aumentar a adrenalina e toda vez que a adrenalina estiver alta, o aprendizado vai estar baixo. Tá? Então, é mais ou menos isso aí que eu tento mostrar nos meus cursos e o que eu faço com os cavalos que passam por mim, que são iniciados por mim. Bem, mais uma pergunta, né, que seria mais ou menos qual seria a sequência da utilização de embocaduras, né? Então, no primeiro dia, eu vou usar um cabresto de doma, né, para controlar o focinho. No segundo dia, eu já vou colocar sela, né, pelo menos quase 100% das vezes a gente coloca sela no segundo dia, e já utilizo o side pull. Ok.
Você chamou o veterinário, fez a extração de dente de lobo, fez o trabalho dentário, bem, isso pode ter sido feito antes de você domar, ou pode fazer depois, enquanto você usa o side pull, não tem problema. Beleza, fez. Qual embocadura utilizar primeiro? Eu gosto de utilizar o bridão agulha. Qual é o bridão agulha? Ele vai ter duas hastes nessa lateral que vão ajudar na puxada lateral, assim como um side pull faz. Você puxa e ajuda nessa puxada. Tá? O que eu mais gosto de utilizar. Um bridão médio e liso. Tá? Não tão grosso, não tão fino. Médio. Tá? O muito fino não tem necessidade. Ele vai ser um pouco forte para aquele momento. E o muito grosso, quando eu precisar um pouco mais de pega, ele não vai ter a ação que eu quiser. Tá? Beleza, você vai usar esse bridão por algum tempo. A hora que esse cavalo estiver aceitando bem, esquerda, direita, para frente, para trás, aceitando a sua mão, eu vou trocar essa ferramenta para um freio bridão. As pessoas confundem um pouco isso. Tá? O que é um freio bridão? Ele é bocal de bridão, ou seja, ele é articulado com perna de freio. E aí, a partir desse momento, ele já vai ter uma barbela. Tá? O que essa barbela vai fazer? Vai começar a fazer alavanca, né? Quando eu puxar essa perna do freio, vai começar a fazer alavanca. Tá? Então, tem vários tipos de freio bridão. Tá? Eu gosto, inicialmente, de colocar com a perna mais curtinha e começar a trabalhar essa alavanca dessa perna do freio. E aí, a partir desse momento, eu sempre brinco assim, quando eu vou na casa de um treinador, de um amigo e tal, eu gosto de ir lá ver o quartinho de freios, né? Porque, na verdade, claro que tem freios que funcionam mais fácil, alguns cavalos aceitam mais, outros aceitam menos, mas não, eu brinco, quem escolhe o freio é o cavalo. Tá? Então, a gente tem os freios que tem a ação de barra, ação de língua, ação de céu da boca e a ação de alavanca, né? Que vai determinar o comprimento dessa perna do freio e o formato dessa perna. Então, são formatos mais rápidos, mais lentos e tudo mais. Então, normalmente é o cavalo que vai ter essa adaptação. Então, só complementando, eu gosto de ir no quartinho do cara, porque se ali tiver vários freios, ele vai ter artifícios para conseguir fazer com que aquele cavalo se adapte àquele tipo de freio. Então, o cara que tem um bridão, um freio bridão e um freio, ele vai ter pouca ferramenta para poder fazer essa adaptação no que o cavalo se adequa. Tá? Então, é mais ou menos isso. Outra coisa importante de se falar é que cavalo não gosta muito do freio de aço inox. Tá? Por que não? O aço inox ele não saliva, ele não estimula a salivação. Então, o freio de ferro e os freios que contêm ferro e cobre, ou os freios de cobre, aqueles roletes de cobre, eles estimulam a salivação do cavalo. Então, essa salivação vai manter essa boca úmida de forma que esse freio vai trabalhar bacana dentro da boca, sem causar assaduras. Então, os freios, bridões de aço inox, às vezes causam um pouquinho de assadura no canto de boca, porque não tem essa estimulação da salivação. Tá? Mas aí é mais ou menos isso. Aí, conforme vai depender muito do que você quer fazer. Então, para que o seu cavalo vai ser trabalhado. Se ele é um cavalo marchador, se ele é um cavalo de esporte, dependendo do esporte. E aí vão ter freios que se adequam melhor àquela determinada modalidade ou até àquela determinada raça. Tá? Mas aí é muito específico para a gente falar aqui agora. A gente pode estar respondendo isso numa pergunta posterior. Tá? Eu acho que é mais ou menos isso aí. Obrigado.